Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Vamos então nos preparando para o estudo de hoje, ouvir a mensagem que o nosso companheiro Paulo Estevão vai ler para nós. Boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tua obra, mas prove cada um a sua própria obra, e terá a glória só em si mesmo e não no outro. Paulo, Cartas aos Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio, as tuas aptidões, e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir de imediato a responsabilidade daqueles que encontram expostos à multidão e a pretexto de desempenhares mandato especial ante a providência divina. A tarefa que te incumbes nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafarão palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade. E o menino que te obrigas a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providencial a um povo inteiro. A fonte que proteges em muitas ocasiões será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á talvez amanhã o remédio de que precisa. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem qualquer conforto e sem lar. Unamos os nossos corações e as nossas mentes para falarmos ao Pai neste instante. Pai misericordioso, justo, onipotente, presente em toda a nossa vida. Querido Mestre Jesus, irmão amoroso, mestre amigo, companheiro que nos guia e nos orienta. Caros irmãos espirituais que se fazem presente neste instante, nós lhes agradecemos muitíssimo pela grande oportunidade de estarmos aqui neste instante, por este teto amigo que nos abriga, após um dia de luta, de trabalho, de sacrifício, de dor e de muitas alegrias também. Te rogamos, Senhor, na noite de hoje,
em favor da nossa companheira, que está com a responsabilidade, Senhor, de falar em Teu nome a cada um de nós. Se com ela, Mestre querido, que ela seja bem simples, que ela seja bem clara, para que cada um de nós possamos levar para nossas vidas o aprendizado da noite de hoje. Se conosco, mestre amigo, agora e sempre. Meus irmãos, nós temos grande satisfação em receber mais uma vez nessa casa a nossa companheira Tassiana Cristina Lima, companheira de líderes espíritas de longo tempo, né, Tassiana? E ela vai, então, discorrer para nós o tema Fé e Esperança, alavancas para a saúde e a vida. Olha que importante para nós na noite de hoje. Seja à vontade. Agora deu. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer mais uma vez ao EC a oportunidade de aqui estar trabalhando, trazendo um pouco do que nós temos estudado, principalmente com o objetivo de estarmos na AME correlacionando saúde, ciência e espiritualidade, para que, de fato, o que Kardec nos coloca sobre a atualidade dos ensinamentos espíritas, a gente possa comprovar que a ciência hoje vem reafirmar aquilo que a doutrina já nos trazia. E realmente, cada vez que eu paro para poder pensar a respeito desse tema e atualizar esse tema que eu vou falar hoje, eu vejo o quão importante essas duas virtudes são. Fé e esperança fazem parte das 3 principais virtudes teologais junto com a caridade, e nós vamos ver de fato quanto elas se constituem em alavanca que nos impulsiona na nossa vida, e o quanto nós precisamos cuidar desses aspectos. Então, eu vou iniciar trazendo uma passagem do Irmão X, na psicografia do Chico Xavier, quando ele, então, nos convida na leitura, e eu os convido aqui na palestra a estarem não só com os ouvidos, mas abrindo as portas do coração. E ele diz assim: além da morte, resplandece a vida. Tanto quanto da noite, ressurge o esplendor solar. Se há flagelação e desespero ante os infortúnios dos homens, fulgem sempre puras e renovadas a esperança e a alegria ante a glória de Deus. Isso sintetiza o que nós vamos falar na noite de hoje, que diante de dificuldades e desafios que a vida nos coloca, de como é fundamental não deixar de renascer e de cuidarmos, de renovarmos a nossa esperança como força realmente na caminhada. Então, esperança e fé se constituem em 2 ferramentas prioritárias na nossa jornada do dia a dia. Porque, na verdade, quando a gente vai pensar a respeito da fé, a gente observa que nós somos peregrinos da fé.
ao longo das diversas encarnações que temos aqui no planeta, a fé funciona como uma disposição interior que cada um de nós carrega em maior ou menor grau e que nos impulsiona na caminhada. É como uma força que nos sustenta e que nos traz o desejo não só de caminhar, mas da nossa transformação dentro da proposta da reforma íntima. É por acreditarmos, e a fé se constitui nessa crença, acreditarmos em tudo que a doutrina nos traz, em tudo que Cristo nos trouxe no Evangelho, que nós temos, na verdade, forças diante das dificuldades. E uma definição que eu gosto muito é a que Emmanuel traz no Consolador, na questão 354, quando foi perguntado a ele: podeis definir o que é ter fé? Ao que ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Luminosa, não é uma certeza morta, apagada e estática, fazendo o coração repousar numa energia constante. O Evangelho tem um trecho que fala bastante, complementando a resposta que Emmanuel dá, quando nos diz que se duvidarmos, se a nossa fé vacilar, as angústias, as ansiedades diante das dificuldades vão emergir. Então, a fé é a certeza interna que cada um tem dentro de si, de Deus. E, na verdade, Joana nos traz algumas elaborações a respeito desse conceito que é muito importante, porque a fé se constitui num encontro. Se é a certeza que cada um de nós carrega internamente da presença do Pai na nossa vida, a nos guiar e a nos amparar, é a partir desses encontros que cada um de nós realiza ao longo de todas as nossas encarnações que a nossa fé vai sendo fortalecida. Então, na verdade, ela procede da nossa ancestralidade, como resultado de diversas experiências que tivemos ao longo das inúmeras encarnações e que ficam inscritas no nosso inconsciente e que cada vez mais vão se fixando. Então, a fé é, na verdade, uma conquista de cada um de nós. É a partir desses encontros com aquilo que está presente no nosso mundo interno, que nos traz a certeza do Pai, que nós vamos estar fortalecendo e conquistando a fé. Então, ela não é um objeto que a gente compra, não é um objeto que nós podemos doar. Na verdade, ela é fruto de uma experiência pessoal e intransferível. E quando Emmanuel diz que ela é como uma chama viva, nós complementamos dizendo que ela é, na verdade, um alimento espiritual que nos sustenta na caminhada. A fé, então, a doutrina nos traz isso muito bem, ela precisa ser fortalecida através da razão, através do raciocínio de todas as situações e de tudo aquilo que Cristo nos traz, que a doutrina nos apresenta, e é na medida que a nossa fé não é uma crença cega, mas é uma crença viva, ela vai trazer coragem e ânimo na caminhada. Se essa fé não é fortalecida na razão, se de fato nós não acreditamos que tudo tem uma razão de ser,
que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com as experiências certas que são necessárias para a nossa aprendizagem diante, então, das dificuldades. Essa coragem e esse ânimo vai estar sendo diminuído na caminhada. E muitas vezes nós temos esses momentos, não é? Em que a nossa fé vacila, em que nós temos momento de pouca fé e, consequentemente, que vacilam a nossa esperança. Porque essas duas virtudes são irmãs que caminham lado a lado, como recursos vitais para a nossa caminhada e para a nossa saúde. E aí, quando a gente pensa em esperança, ao encontrar essa imagem, eu achei que ela ilustra exatamente o que a esperança representa na nossa vida. No meio de momentos em que atravessamos dificuldades e tempestades, como essa imagem apresenta, a esperança fica como um farol que nos ilumina, que nos dá o caminho, que nos dá a certeza de que vamos chegar. Mas são conceitos muito subjetivos. Então, será que nós falamos em esperança no singular ou esperanças no plural? Porque, na verdade, o ato de ter esperança, ele é permanente na nossa vida. Também momentos em que nos sentimos mais esperançosos, mais fortalecidos, momentos em que a nossa esperança vacila. Mas, na verdade, os objetos que vão ser o alvo da esperança, aquilo que nós pretendemos alcançar, eles vão mudando de acordo com o tempo e à medida que nós vamos alcançando os objetivos que nós temos. E esse é um conceito que ele é mais ou menos como uma perspectiva. É a esperança que nos mostra, como essa imagem aqui também, que por trás das nuvens que estão carregadas, em dias que nós passamos por desafios maiores na nossa existência, de termos a certeza de que o sol não morre nunca, de que o sol está lá sempre a brilhar. Uma das experiências mais bonitas que eu tive na vida, porque a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi com Fernão Capello Gaivota, e ele falava dessa questão da perspectiva e do olhar para além, e a doutrina nos convida a olhar para a eternidade e não só para a atual existência que nós temos. Foi quando eu voei uma vez e estava muito nublado, com muita chuva, e logo depois a gente chega num lugar que as nuvens ficam embaixo e o sol está brilhando e traz realmente essa noção. É disso que eu estou falando quando eu estou me mencionando a esperança. É termos a certeza de que nós não podemos olhar só o que está aqui no imediato, mas a necessidade de que o nosso olhar vá além, de que de fato estarmos estudando a doutrina dos espíritos nos leve a ter essa dimensão ampliada da vida. E o cristianismo realmente veio enaltecer a esperança como uma segunda força que sustenta a nossa caminhada. Então, fé e esperança são inseparáveis e elas fazem parte das 3 virtudes teologais que a Igreja Católica assim categorizou: fé, esperança e caridade, como se fossem as principais virtudes que nós temos a desenvolver e a conquistar na nossa vida. Porque se a fé é conquista, nós nascemos com um quantum, com uma quantidade dessa fé. E nós temos o trabalho de ir aumentando a quantidade de fé que cada um de nós tem, assim como trabalhar a esperança.
Kardec nos fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, quando ele diz assim: a esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperareis? E é disso que então nós precisamos cuidar, de como anda o nosso quantum de fé e o nosso quantum de esperança. Porque muitos já nos falaram sobre isso. Madre Teresa, por exemplo, diz que a força mais potente é a fé em Deus. Por outro lado, quando falamos de esperança, nós não estamos falando de uma coisa que também é estática. E vários trabalhos na psicologia e na filosofia vêm estudando sobre esses temas. Esse aqui é o título desse artigo do Zeferino Rocha, quando ele diz que esperança não é esperar, é caminhar. E que ela se constitui também como um elemento constitutivo do ser humano e que está sempre em movimento, ou seja, sempre se atualizando e trazendo a necessidade de estarmos atualizando essa esperança. Um outro autor da Universidade de Cambridge, Peter Burke, nos fala que a esperança ela é psico-histórica. Como eu dizia, então a esperança vai mudando de acordo com a fase da história, de acordo com a fase da nossa vida, e ela é então um conceito que não é fechado em si, mas que fala de uma relação, que depende da relação que nós temos conosco mesmo e com as outras pessoas. E ela pode ser de diversas ordens, tanto esperanças mundanas, de conquistarmos coisas materiais, como um novo curso, um novo emprego, uma nova moradia, uma nova viagem, ou ser realmente aquilo que diz respeito ao âmbito maior, a esperança da nossa elevação, do nosso crescimento, do nosso fortalecimento enquanto espíritos na atual encarnação. E aí, como que fé e esperança se relacionam com a saúde? De que maneira que isso tem a ver uma coisa com a outra? Como que fé e esperança ajudam a estar, então, proporcionando saúde? Quando a gente foi buscar, então, nos artigos científicos, na bibliografia, a gente tem dois grandes bancos de dados. Quem é da área da saúde sabe bem. A Bireme, que tem artigos da América Latina e artigos científicos dos diversos países, de revistas conceituadas, e a gente encontrou 2.069 artigos relacionando esperança e saúde e 56.624 artigos relacionando saúde e fé. Ou seja, a fé não é algo mais que está no âmbito das instituições religiosas, das diversas denominações. Ele é objeto de estudo das diversas áreas do campo dos profissionais da saúde, porque ela está intimamente ligada com a saúde. E quando a gente foi pesquisar no PubMed, que tem o Medline, que são as principais revistas norte-americanas, olha o que a gente encontrou. 110.000 artigos, 669 artigos sobre saúde e fé, e 1.295 artigos sobre esperança e saúde. Então, não é só Emmanuel,
não é só a Joana, não são só os amigos espirituais que nos falam da importância de trabalharmos esses dois recursos que nós temos, a saúde e a esperança. Na verdade, os artigos científicos nos trazem, por exemplo, nesses textos que eu pensei, da Marli Teresina Galvão, que estuda mulheres portadoras do HIV, quando ela diz assim, HIV, o vírus da AIDS, e ela diz assim num trecho, a manutenção da esperança em indivíduos que convivem com uma doença crônica permitem que eles vivam de forma mais intensa, mesmo diante das adversidades impostas pelo curso da moléstia e do seu tratamento. Um outro artigo nos traz uma escala da esperança. Então, nós temos um instrumento na saúde para medir a quantidade de esperança que a pessoa tem para que o profissional possa trabalhar atuando aí também. E a Sartori, Alexandra Sartori, nos fala assim, é a esperança na recuperação da saúde que leva o paciente a percorrer longas distâncias em busca de tratamento, a submeter-se a incansáveis procedimentos invasivos, a mudar seu estilo de vida, sua rotina e a permanecer em tratamento. Vamos pensar na gente. Como é? E vocês já devem ter tido experiências disso. Uma pessoa que tem uma doença grave, mas que acredita na sua capacidade de recuperação. Vocês já acompanharam isso na vida de vocês? E como é uma pessoa que desiste da vida? Que não acredita mais na sua capacidade de recuperação. É disso que a gente está falando. Então, por exemplo, nesse artigo a respeito do câncer, o Ricken nos fala que a esperança parece um conceito simples, porém pode fazer a diferença entre a vida e a morte, ou no mínimo de qualidade de vida. É a esperança que impulsiona a pessoa a agir, a se mover e a alcançar, na verdade, os objetivos que ela tem. Sem esperança, a pessoa fica opaca, aguardando a morte. Ela está relacionada ao bem-estar, qualidade de vida e prover forças para resolver problemas e enfrentamentos como perda, tragédia, solidão e sofrimento. Então é disso que nós estamos falando, dessa força que cada um de nós pode desenvolver e Por que saúde mental, não só saúde física e religiosidade, e aí pensando em religiosidade novamente, não de uma frequência mecânica em nenhuma instituição religiosa, mas da crença interna, da crença que cada um tem, da vivência dessa religião dentro de cada um, proporcionando não só saúde física, como vimos até agora, mas saúde mental. E ele vem, então, trazer e chega à conclusão de que as diversas formas Eu tenho uma amiga que me diz assim, ser espírita é muito fácil, você tem explicação para tudo. Até eu já ela tem um transtorno mental,
e é um transtorno crônico, e ela fala, até eu já estou pensando que talvez isso que eu tenha, né, pode ter a ver com outras coisas, né, se existir reencarnação, como você fala, ela é católica, porque eu acho que vai ficar mais fácil para mim conviver com a minha doença. É disso que a gente está falando, desse sentido que o olhar para além, e não ficar fixado somente no agora, numa concepção materialista que fornece a cada um de nós. Um outro autor, também falando de saúde mental e religiosidade, é um conceito que está muito em moda hoje, coping, e que significa um conjunto de estratégias que são usadas para nos ajudar a adaptar a situações adversas e difíceis. E esse autor entende que a religiosidade funciona como um coping para cada um de nós, porque nos permite, através dessas crenças, enfrentar crises existenciais ameaçadoras. E diversos estudos vão então partilhar na retrospectiva que ele fez, a importância da espiritualidade na vida das pessoas, aonde elas podem encontrar um sentido para a vida, ter esperança e estar em paz no meio de acontecimentos mais graves. Então a gente vê que os diversos autores repetem isso: fé, esperança, paz, fortalecimento diante das dificuldades e sentido para a vida. E a ciência comprova cada vez mais a nível das moléculas, a nível das nossas células, como essas forças se interagem. Esse é um livro que talvez seja muito conhecido de todos vocês, do Bruce Lipton, que é chamado A Biologia da Crença. E ele foi um dos biólogos que estava decodificando o DNA humano, e ele começou a perceber que tinha algo além. E ele começou a desenvolver outros estudos em outras áreas, e hoje ele é um grande defensor de que não é o DNA que dirige o nosso corpo e a nossa vida, mas sim a nossa mente. Então, na introdução desse livro, ele diz assim: não são os hormônios e neurotransmissores controlados pelos genes que dirigem a nossa mente, o nosso corpo e a nossa vida, mas sim as nossas crenças. Sim, homens de pouca fé, são nossas crenças que comandam a nossa existência. É a nossa fé e a nossa esperança que, na verdade, vai estar dirigindo muitas das perspectivas e da maneira como nós nos posicionamos diante das situações da vida. Mas o que nós temos hoje em dia encontrado no mundo, à nossa volta, em nós mesmos? Na verdade, um grande vazio, essa é como se fosse uma patologia, aspas nesse patologia, é esse sentimento da falta de sentido, da falta de perspectiva, que vem, na verdade, trazendo uma gama muito grande de sofrimento para muitas pessoas e muitas vezes para nós mesmos. E a gente vem estudando o que vem acontecendo na nossa sociedade. E a gente observa que nós estamos, de uma forma geral, num momento de crise de esperança, num momento de falta de sentido da vida. É como se as coisas perdessem o significado e ficassem muito vazios. O que eu estou chamando dessa patologia da esperança? São quando nós estamos em momentos que a gente fala assim: é o nosso triste fardo, é a vida, é o que o destino quis, seja como Deus quiser, vamos indo como Deus quer. Isso, na verdade, não significa resignação
e muito menos entendimento da situação, mas significa uma diminuição muito grande da nossa esperança. E quando a gente estiver se sentindo assim, é muito importante que o nosso sinal vermelho, amarelo, de todas as cores, possam estar acesos para que a gente possa cuidar dessa área na nossa vida. Porque isso vai ter que ser um trabalho de cada um. Porque no momento a nossa sociedade vem com valores muito materialistas e com substituição mesmo de ideais sociais e dos valores éticos pelos valores materiais, e numa busca de um individualismo muito grande, aonde de fato nós encontramos muitas dificuldades e frustrações em relações que nós vivemos. E nós estamos nesse momento percebendo o quanto as relações humanas estão frágeis, como se o sentimento das pessoas fosse algo a ser descartável, como se o ser humano fosse descartável também, e como se as coisas materiais que trazem uma proposta imediata de prazer fossem, na verdade, a meta da existência. E o tempo inteiro a mídia nos bombardeia nesse sentido. Você não está bem, vai fazer compra. Você não está bem, compra um carro novo. Você não está bem, compra um sapato novo. Como se coisas externas fossem preencher esse vazio interior. E a gente vai lá e compra. Ficamos alegres, mas já chegamos em casa com o mesmo vazio, com a mesma falta de sentido. Então a gente observa, principalmente entre as pessoas mais velhas, uma falta de sentimento de pertencimento e uma vivência de solidão muito grande. Não é à toa que a incidência de depressão entre os idosos é muito grande e que vem muito dessa falta de sentido, porque o sentido estava nas coisas materiais. E se nós não construímos uma perspectiva pós-aposentadoria, o que vai ficar, na verdade, é uma sensação de morte em vida. E como a aposentadoria muitas vezes vem gerar uma grande crise existencial nas pessoas. Mas isso também acontece com os nossos jovens, que a gente vê que muitas vezes falta a eles sonhos e perspectivas de futuro. Então, essa pergunta aqui, ela é fundamental na nossa existência. Qual o sentido que temos na nossa vida? Qual o sentido que a nossa vida vem tendo? Porque é através desse sentido que a nossa esperança e que a nossa fé vão sendo fortalecidas. Porque uma existência que não tem um objetivo, que não tem um sentido, na verdade é uma existência morta e traz como resultado esse vazio existencial do qual a gente está falando até agora. Então, para substituir esse cenário, as reais propostas existenciais que dizem respeito a buscarmos compreender o porquê aqui estamos, quais áreas na nossa existência temos a trabalhar, o que nós queremos na nossa vida que vão trazer, na verdade, o significado e o sentido para a nossa existência, são fundamentais de estarem presentes nesses momentos em que nós sentimos a nossa esperança vacilar, a nossa coragem vacilar. Porque nós podemos ter esperança e fé, encontrarmos um sentido para a vida, mesmo em momentos extremamente difíceis, como, por exemplo, foi a vivência do nazismo, quando Viktor Frankl, um psiquiatra, nos trouxe o desenvolvimento da logoterapia, e ele traz o que Nietzsche nos diz: quem tem um porquê viver, suporta quase todo como.
Então é o sentido para a vida, é compreendermos a realidade do Espírito, é compreendermos o para que aqui estamos, que vai nos trazer força nos momentos de dificuldade, que vai trazer esperança e que vai trazer fé, que aí sim vão funcionar como alavancas a nos fortalecer na vida. E o Viktor Frankl nos diz assim: o sentido ou julgar que a própria vida faz sentido envolve a convicção de que se está realizando um papel e um propósito inalienáveis numa vida que é um dom, uma vida que traz consigo a responsabilidade de realizar o pleno potencial que se tem como ser humano. E ao fazê-lo, ser capaz de encontrar um sentido de paz, contentamento ou mesmo transcendência por meio do vínculo com alguma coisa mais ampla do que o próprio eu. É desse sentido que eu estou falando. E na verdade eu venho aqui então hoje lembrar a todos nós e a mim também, que muitas vezes também me vejo com momentos de pouca esperança ou com a minha fé sendo enfraquecida, de lembrar da necessidade de estarmos reconstruindo a nossa esperança para, de fato, a nossa vida se transformar. Sairmos dessa acomodação, buscarmos o sentido, um sentido maior para a vida de cada um de nós. Na verdade, renovar a fé e a esperança são tarefas essenciais e são dois recursos internos que vão nos impulsionar na nossa caminhada, como nós estamos falando até agora. E como eu dizia, tudo à nossa volta pode nos ajudar a construir a família, a bagagem que nós trazemos, a cultura e a sociedade, esse sentimento de esperança, ou não, estar, na verdade, atuando para diminuir essa esperança. Eurípides Barçanufo traz um conceito muito interessante nas obras que tratam da evangelização do espírito, quando ele usou um termo que eu nunca tinha visto, da progressividade da esperança. Em linhas bem gerais, o que é isso? Ele diz então que todos nós nascemos como uma imantação divina da esperança, que a esperança ela fica como um manto que nos impulsiona na nossa jornada e que na verdade nos ajudam a ter esperanças e pensamentos positivos na nossa existência e que ela precisa ser renovada permanentemente, porque ao longo da nossa existência ela vai sendo diminuída se nós não trabalharmos nesse sentido e aí a nossa força também vai diminuindo. Mas se a gente acredita que aqui estamos com um sentido de que cada um de nós, na grande maioria, pediu para aqui estar, que nós temos um planejamento para a nossa existência. Alguém duvida disso aqui? Fica meio em dúvida? Quem acredita? Grande parte das pessoas. Pois é. Então, o que será que acontece que diante das dificuldades, daquele familiar difícil, daquele chefe difícil, daquela situação difícil que nós estamos encontrando, nós nos sentimos injustiçados, nós não compreendemos, a gente vai, na verdade, enfraquecendo e nos entregando a sentimentos nada positivos na nossa existência.
Se nós acreditamos que cada encarnação é mais uma oportunidade que cada um de nós pleiteou, e pleiteou muito, porque a fila para vir para cá, a espiritualidade nos diz, é muito grande. Então, é uma grande dádiva aqui estarmos. E a questão, então, é estarmos nos perguntando o quanto nós temos ou não aproveitado essa oportunidade. E se nós não estamos aproveitando da maneira como poderíamos, como podemos, a partir de amanhã, estarmos nos colocando diante da vida de uma nova maneira? Porque André Luiz nos lembra em nosso lar que a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. E que são muitos raros os que compreendem a ciência do recomeçar ainda nas esferas da crosta. Então, se nós estamos nessa situação que aqui eu estava descrevendo, amanhã é um novo dia. Porque é André Luiz também que nos diz que se cada um de nós está diante da colheita daquilo que plantou, nós também temos agora a oportunidade de efetuar novas sementeiras para o nosso amanhã. E o nosso amanhã não precisa ser numa próxima encarnação. Pode ser e deve ser nessa atual encarnação. E aí, eu achei muito interessante no DVD do Haroldo Dutra, no seminário A Caminho da Luz, um questionamento que ele fez e que eu nunca tinha me feito a respeito dele, e que eu quero então compartilhar com vocês. E ele disse que ele ficava muito intrigado. Por que Jesus, um ser tão superior, precisou se sujeitar às limitações da carne? Porque um espírito da envergadura de Cristo, que frequentava as assembleias mais superiores, precisava vir ao nosso orbe, reencarnando em condições tão precárias, passando por todas as experiências que ele passou, convivendo com os apóstolos e tendo todas as dificuldades que ele sabia que teria com ele, e terminando a sua encarnação da maneira como nós sabemos, e que muitas vezes foi vivida e entendida como um grande fracasso, e que ele na verdade diz que a cruz foi a maior vitória. Porque se nós olharmos com a perspectiva do Espírito, é a partir de tudo que o Cristo nos trouxe que nós podemos hoje estar falando dessas experiências para vocês. E foi esse Cristo, então, que Humberto de Campos traz para ele no livro Boa Nova, que ele precisou passar por essa experiência para mostrar a cada um de nós, mostrar a todos nós que cada um traz em si essa centelha divina. E é dessa centelha divina que a gente está falando quando nós falamos em trabalhar a nossa fé e a nossa esperança. Então eu estou aqui para lembrar a cada um de vocês desse recurso que cada um tem dentro de si, que é fundamental na nossa caminhada. Porque o Cristo já nos disse, o reino dos céus está dentro de vós. E ele também nos disse, vós sois deuses. Nós é que nos esquecemos disso na nossa caminhada. Assim como também ele nos convidou a resplandecer a nossa luz diante dos homens.
nas diversas situações em que essa luz pode resplandecer, quando desenvolvemos sentimentos de alegria, de amor, de bondade, de generosidade, de mansidão, de paz, porque aí sim nós vamos estar mostrando as boas obras que vão glorificar o Pai que está no céu. Em outro trecho no Salmo, ele nos traz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Portanto, todo dia é dia de renovar o nosso destino. Todo dia é dia de buscarmos a luz do Cristo, de deixar que a sua mensagem não fique só em palavras, mas que ela penetre o interior de cada um de nós, para de fato nos proporcionar a nossa transformação. A nossa transformação em busca e na direção daquilo que nós nos propusemos a ser quando pedimos mais esta oportunidade de encarnação. Então nós temos amanhã horizontes novos na nossa vida e nós temos as duas grandes ferramentas, esperança e fé, para nos ajudar na nossa caminhada. Porque o Cristo também bate à nossa porta de diversas maneiras. E cada vez que aqui estamos, é Ele batendo a porta do nosso coração para nos mostrar que nós, na verdade, ainda somos sementes daquilo que nós podemos ser. Porque o dia que de fato acreditarmos que nós somos deuses, nós vamos estar trabalhando para desenvolver todo o nosso potencial nesse sentido. Portanto, para a gente poder estar finalizando, eu vou trazer aquilo que Jesus nos coloca em João, quando ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Porém, eu já vos disse e vós não credes. É o que eu quero deixar para vocês como a mensagem dessa noite. Muito obrigada. Nós agradecemos a companheira Tatiana pela bela exposição, grande ensinamento para todos nós. A companheira é tarefeira da Associação Médico Espírita do Espírito Santo e da Federação Espírita do Espírito Santo. Leva o nosso abraço aos companheiros de lá. Vamos então à nossa prece de encerramento com o nosso irmão Paulo Estevão. Depois, então, eu vou fazer uns convites para vocês. Queridos companheiros, queridos irmãos, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, o nosso Divino Mestre Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus a oportunidade de estarmos frequentando essa escola de vida que é o nosso planeta Terra, em busca da nossa evolução espiritual. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento reunidos para ouvirmos falar do seu Evangelho. Peçamos aos nossos mentores espirituais, aos nossos benfeitores, ao nosso patrono, Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes, que continue amparando-nos e que nós possamos estar com a mente aberta para estarmos captando tudo aquilo que nos foi passado pela nossa companheira
palestrante da noite e possamos estar usando em nossa vida cotidiana. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre.